Com a reforma tributária, as empresas do Simples Nacional precisarão definir a melhor estratégia para a apuração do IBS e da CBS, além de se adaptar aos novos impactos na geração de créditos. Preparar a equipe técnica desde agora será essencial para aproveitar as oportunidades e garantir uma transição segura. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Gisele Machioski, conselheira efetiva do CRC Paraná. O nosso tema de hoje é Simples Nacional, principais impactos com a reforma tributária. Nessa palestra, nós vamos abordar os principais efeitos da Lei Complementar 214 de 2025 para as empresas optantes pelo Simples Nacional, incluindo as mudanças nas regras de opção pelo regime e a aplicação da não cumulatividade plena e os reflexos práticos para a reforma tributária a partir de 2027. Antes de mergulharmos no conteúdo, um aviso rápido. Esse vídeo acabou de sair e tem 7 dias para ser hypado. Se você é da área e valoriza conteúdo técnico de qualidade, clica no botão hypar aqui embaixo e nos ajude a ganhar relevância no ranking do YouTube. Para nos guiar nessa jornada, temos a honra de receber o professor Rômulo Albuquerque. Rômulo é contador, graduando em Direito, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Paraná, coautor da obra Reforma Tributária pelo Olhar dos Especialistas, MBA em Holding e Planejamento Societário, pós-graduado em Gestão Tributária, consultor e gestor na área tributária, societária e contábil, além de professor de pós-graduação e palestrante com ampla atuação em entidades da classe contábil. Professor Rômulo, é um privilégio ter aqui conosco e a palavra é sua. Conselheira Gisele, muitíssimo bom dia, muitíssimo obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui agora trazendo matéria quentíssima, porque o tempo é curto. Então vamos lá, você que está me assistindo agora, sofre com a legislação do Simples Nacional e as mudanças com a reforma tributária? Você por um acaso está perdido ou perdida com tantas mudanças que a reforma tributária tem introduzido, inclusive para o Simples Nacional? Vem comigo, que eu quero colocar isso aqui para você de maneira organizada, para você não sofrer mais com isso daqui para frente. Mas eu preciso ser muito objetivo com você em uma informação. Eu propositalmente trouxe a proposta de principais impactos. O fato de você estar aqui comigo hoje não esgota, não dispensa você de continuar a estudar essa matéria. A conselheira Gisele já citou a principal norma, Lei Complementar 214. Mas nós temos muitos acontecimentos antes e depois disso. Então vamos lá. Preparei um conteúdo aqui bem didático, bem em português, para que você navegue comigo compreendendo. Se você está tendo o primeiro contato com a matéria, que bom você chegou até aqui. Você sobreviveu. Daqui para frente, continuar com esse sofrimento já é uma opção. Para você que está tendo bastante contato com a matéria, já vem consumindo, show de bola. Muitas coisas eu vou te trazer a título de confirmação. Algumas serão novidades. Então prepara papel e caneta, porque nós vamos começar. Vamos lá. Eu trouxe propositalmente, como eu já antecipei, os principais impactos. Mas nós temos mais impactos do que eu trouxe aqui para vocês. O nosso tempo é curto, é uma proposta diferente, mas muito cirúrgica. O que eu te entregar, eu vou te entregar com muita qualidade. Mas ainda temos outros impactos, muitas vezes não tão urgentes como nós temos agora. Vou abordar, inclusive, o que nós temos aqui mais cedo, porque o tempo é curto. E aí, eu preparei para você aqui, primeiro, para ficar bem em português, uma linha do tempo. Eu tenho que saber aonde eu estou. E esse desenho que eu coloquei para você aqui retrata um fato histórico, com os acontecimentos, o que você precisa entender do que já aconteceu, para entender os dias atuais. É muito importante. Eu não quero que isso aqui vire uma aula de direito tributário, não quero trazer aqui aspectos teóricos,
pirâmide de Kelsen. Não, não é esse o objetivo, de olha, lá no topo está a Constituição Federal, depois vem as leis complementares e assim sucessivamente. Isso não é necessariamente o nosso objetivo, mas é importante saber que isso existe. É importante saber que existe uma sequência lógica para que você, profissional atuante, seja do direito, da contabilidade, da administração, precisa estar ligado para entender os próximos passos. Então veja bem, aqui no nosso material, eu vou anotando aqui contigo, propositalmente, eu vou anotando, ó, tudo começou nessa PEC aqui, 45, lá em 2019 e a 110. Essas duas PECs tramitaram em casas distintas. E depois ficamos com a 45A, que foi depois convertida na emenda constitucional 132. Aqui nasceu a reforma tributária. Então, se alguém te perguntar, já para deixar assim bem direto ao ponto, essa reforma tributária vai vingar? Já vingou. Não é mais projeto, já é realidade. E ela foi aprovada em 2023. Então tá aqui. Emenda Constitucional 132 de 2023. Já foi aprovada, já está valendo. Só que a própria emenda constitucional, que altera, no caso, a Constituição, cita, invoca a necessidade de leis complementares. Então, naturalmente, depois, nós tivemos as leis complementares subsequentes, 214 e a 227. A 214 foi a mais esperada, ela é conversão do projeto de lei complementar 68 de 2024. Entendo o fato histórico. Primeiro, uma emenda constitucional que altera a Constituição. Não poderia nascer novos tributos sem previsão constitucional, senão seria inconstitucional. Vencido isso, nós tivemos as leis complementares para trazer o início da regulamentação da matéria. E a própria emenda constitucional 132 trouxe os aspectos que a lei complementar deveria fixar, deveria normatizar. Nasceu a Lei Complementar 214, trazendo boa parte dessa matéria, uma forma de normativa, regulamentação, enfim. Depois veio a Lei Complementar 227, corrigindo algumas coisas que vieram na 214 já necessitando de ajustes, e também a Lei Complementar 227 criou o Comitê Gestor do IBS e trouxe outras mudanças. Depois disso, se fazia necessário a regulamentação. Regulamentação veio através do decreto 12955, agora de 2026, e nasceu também uma resolução do CGIBS, número 6. Gente, quem é mais experiente aí, não me deixa mentir. Legislação de PIS e COFINS, só fazendo um rápido comparativo, na não cumulatividade para PIS e COFINS, nós temos uma lei para PIS, que é a 10.637 de 2002, e a 10.833 de 2003. Essas duas leis são muito parecidas, só que uma trata do PIS e a outra trata da COFINS. E isso sempre tornou muito desgastante estudar essas normas, até porque são duas leis. E você, inevitavelmente, precisava estudar as duas leis. Até que lá na Lei 10.833, artigo 15, lá no artigo 15, parágrafo 1º, falava que tudo que se aplicou a COFINS naquela lei se aplica ao PIS. Poxa vida, te faz estudar 15 artigos gigantes para falar que são parecidas, são idênticas as regras. Então, para a gente não passar por isso de novo, veja bem, já foi publicado logo em seguida, após a publicação desses dois regulamentos aqui, o decreto 12955 regulamenta a CBS. Essa resolução número 6, ela regulamenta IBS. Porque são competências distintas. Uma é regulada pela União, então por isso que veio através de um decreto, e o outro é normatizado e fiscalizado e ornamentado
pelo CGIBS, que veio essa previsão na Lei Complementar 227, inclusive complementando a 214. E aí foi necessário nascer o Comitê Gestor do IBS. Portanto, quem legisla, regulamentando, é o Comitê Gestor. Por isso que saiu uma resolução CGIBS para a IBS. E prepare-se que você vai viver daqui para frente com isso, tá? Olha quanta história que eu estou te contando para a gente entender onde entra o simples aqui. E aqui nessa portaria conjunta do Ministério da Fazenda e do Comitê Gestor do IBS, número 7 de 2026, disse o seguinte, olha, o livro 1 do decreto 12955 é igualzinho ao livro 1 do regulamento de IBS, que é a resolução CG-IBS número 6. O livro 1 de cada norma dessa são idênticos. São regras comuns para CBS e IBS, que são as regras gerais. Isso facilita muito os nossos estudos. Diferente da legislação de PIS e COFINS, que fez você estudar duas leis até o artigo 15 da 10833, te dizer que PIS e COFINS são iguais naquele contexto. O legislador aqui se antecipou. Assim que foram publicados os dois regulamentos, já saiu essa portaria dizendo, olha, o livro 1 de um regulamento é igual ao livro 1 do outro regulamento. Então você já ganha tempo. Pronto. Paramos aqui no fato histórico. Fomos até essa portaria conjunta. Agora, adentrando especificamente no Simples. Depois disso, nós tivemos resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional. Para que resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional? Mesma coisa que acontece com o IBS, que ele é de competência do Comitê Gestor do IBS. O Simples Nacional, apesar de competência da União, os poderes são reservados ao Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, todas as vezes que tem uma norma que altera, mesmo que venha uma lei complementar falando, o Comitê Gestor do Simples Nacional precisa editar as regras de aplicação. Então, nós temos essas resoluções aqui já publicadas. A que mais afeta o que nós vamos conversar aqui hoje é a 186. É a que mais afeta o que nós vamos conversar hoje. Mas veja bem, eu vou tirar o compartilhamento para falar uma coisa para você que eu quero que você preste muita atenção aqui em mim. Eu vou falar baixinho para dar o tom de fofoca. Fofoca, todo mundo para o que está fazendo. Gente, não coloquei aqui no material, mas anota. Resolução CGSN 183 de 2025. Ela não é diretamente ligada ao contexto específico sobre a reforma tributária, mas ela afeta muito os planejamentos que vamos fazer para a reforma tributária. Vou te dar um exemplo, tá? Antes de voltar para o material, vou te dar um exemplo. Sabe aquele negócio de abrir mais de uma empresa no Simples para distribuir faturamento? A resolução 183 está pegando isso aí na curva. Não vai dar boa isso aí mais, tá? Não vai dar boa. Vai lá na 183, dá uma estudada, você vai constatar o que eu estou te falando. Nessa mesma resolução 183, fala sobre os débitos de uma empresa perseguir o sócio. Então vamos supor que você tem um amigo de um amigo que tem uma empresa que está no Simples, cheia de débitos. Aí ele não quer parcelar, não quer pagar, e ele fala para você assim, vamos encostar essa empresa, vamos abrir outra. Não vai dar boa. Não vai dar boa. Porque a resolução CGSN 183, que não está aqui no material, mas eu estou te falando aqui, ó, em tom de fofoca, ela diz que esses débitos perseguem o sócio lá na nova empresa que ele vai querer abrir no Simples. Vocês estão entendendo a dimensão do negócio? Não é só dentro da caixinha chamada reforma tributária que a gente tem que analisar. A gente tem que olhar fora da caixa. Porque tem outras normas que impactam diretamente aqui. Eu coloquei para você lá no nosso material, antes de voltar para lá. Lá no nosso material eu coloquei CGSN 186, mas a Receita Federal já anunciou, olha eu falando em tom de fofoca, porque eu não tenho isso por escrito ainda, mas a Receita Federal já anunciou que o Comitê Gestor do Simples Nacional já está editando outra resolução, já vai sair outra resolução em breve. Então pode ser que quando você
já tenha assistido esse conteúdo aqui, de repente sai uma resolução muito em breve. A Receita disse aí que mais ou menos até agosto deve sair uma norma atualizada do Comitê Gestor do Simples Nacional. Não estou aqui com visão além do alcance, blefando, não estou tentando ser polêmico. Só estou dizendo o que eu ouvi da própria Receita Federal, nas lives e nas palestras que a Receita Federal vem fazendo, inclusive para a reforma tributária. E dentro desse contexto, a resolução 183 está ganhando mais força. São vários acontecimentos simultâneos dentro da reforma tributária, em volta que impacta dentro da reforma tributária. Por isso que eu coloquei o nome desse encontro aqui de hoje. Principais impactos. Porque se eu for falar somente, pega a Lei Complementar 214 e me restringo a ela, eu não vou te entregar a experiência que você precisa. É um olho no gato e outro na carne. Eu sempre brinco, nos meus cursos presenciais da vida, eu sempre brinco. É igual pão diário na churrasqueira. Colocou o pão diário na churrasqueira, você está ali olhando para ele, ele não assa. Mas se você virar para pegar um suco, quando você volta, queimou o pão diário, não é verdade? Pois é. Agora eu vou voltar para o nosso material, para a gente dar continuidade na linha do tempo. Então tem a resolução CGSN 186 que impacta diretamente, a 188 que traz algumas informações também, 189 que é bem pontual, mas são as últimas atualizações em relação ao Comitê Gestor do Simples Nacional. E agora onde nós estamos? Finalmente, depois de toda essa bagunça que eu fiz aqui na sua cabeça, nós estamos aqui, aguardando os próximos capítulos. Tem muita coisa para acontecer ainda. Esse ano ainda, a Receita Federal diz que esse ano tem bastante coisa para acontecer ainda. E conforme seja necessário, a Receita vai fazendo alguns ajustes. Não é de hoje, né, gente? Vamos ser honestos? Não é a primeira vez que você vive isso. Sai uma norma, conforme acontece, a Receita vai ajustando, a gente vai se adaptando. É cansativo, é exaustivo? Sim. Mas é a forma que nós temos agora de transpor esse obstáculo. Então vamos lá. Seguindo a sequência do nosso material, eu já vou chegar no mais perguntado de todos, que deve ser alguma coisa aí que você está com muita sede de saber. O que você vai escolher para o Simples Nacional? O que é o melhor para o Simples Nacional? Essa é a pergunta que se faz. Nós temos agora que fazer essa opção agora até setembro. Até setembro você vai ter que escolher se você quer pagar CBS e IBS dentro ou fora do Simples. Eu não estou, inclusive, neste momento eu não estou aqui com o objetivo de trazer todos os detalhes de apuração de CBS e IBS. Não, eu tenho que ser muito pontual. E uma das coisas que vai pegar agora é essa definição. Vamos pagar CBS e IBS dentro do Simples ou fora do Simples? Veja bem, presta bem atenção no que eu vou te falar aqui agora. Ó. Regime regular, ele é o que vem de fábrica, tá? Fábrica. Todo contribuinte que seja, né, que esteja inserido no alcance de CBS e IBS, paga no regime regular. Todo contribuinte. Sabe aquela pessoa física que aluga imóveis, que possivelmente será contribuinte? Quando tiver mais de 3 imóveis e no ano anterior a renda de aluguel foi acima de 240 mil ou 288 no mesmo ano, ele vai ser contribuinte de CBS e IBS. Ele vai cair no regular. Real, presumido, arbitrado, produtor rural, quando fizer opção, por opção, vai cair no regular, condomínio vai cair no regular. Todo mundo cai no regular. Já o Simples Nacional, não. O Simples Nacional tem uma particularidade. De fábrica, o Simples não cai no regular. De fábrica, o Simples cai dentro da alíquota do Simples. Essa aqui, ó. 4%, 7,30%, 9,50%. E terá CBS e IBS dentro da alíquota do Simples, como você pode ver aqui. Aí, são vários apelidos que já estão aí colocando no mercado. Simples puro, simples híbrido, simples tradicional, simples com CBS e IBS normal. São vários apelidos aí. O apelido que você vai usar no teu dia a dia é indiferente aqui agora.
É igual o SPED quando nasceu. Tinha muita gente que chamava de SPEED. Tá valendo. Não é speed, mas tá valendo. Speed é velocidade em inglês, mas tá valendo. Isso é o de menos. A nomenclatura, ou falar IVA dual, IVA dual, isso também é o de menos. C-Class Trib ou C-Class Trib, isso é o de menos, gente. O que importa é que você sabe que existe. Independente de como você chama, carinhosamente ou não. Mas o Simples Nacional recebeu agora esses dois apelidos carinhosos de Simples Puro, Simples Genuíno, ou o Simples Híbrido. O que significa o Simples Puro? Pagar CBS e IBS dentro da alíquota do Simples. E o que significa o Simples Híbrido? É pagar fora do Simples, no regime regular. Hoje, no Simples Nacional, tem casos que o teu ICMS e o ISS vão para fora do Simples. Você fica no Simples, pagando os demais tributos, e vai para fora do Simples com o ICMS e o ISS. Vai para o regime próprio, regime normal. Isso já acontece hoje. Quando no ano calendário excede os 3.600.000, o teu ICMS vai para o regime normal no estado e o ISS vai para a forma da legislação municipal. Vai para a regra geral. Isso já existe hoje. Só que CBS e IBS não serão necessariamente obrigatórios. CBS e IBS você escolhe a partir de qualquer faturamento. R$ 100, R$ 1.000 no ano, R$ 10.000 no ano. Você escolhe se você quer pagar dentro do Simples ou fora do Simples. Essa é a pergunta que todo mundo quer responder. Qual é o melhor para a minha empresa? Gente, vamos lá. Antes de fazer essas ponderações, me permita fazer alguns comentários adicionais aqui, tá? Para a gente entender aqui, o que seria o Simples Puro? Dentro do Simples Nacional, hoje, olha aqui, ó, 2026. Eu peguei o anexo 3, tá? Como exemplo. Anexo 3 em 2026 e o anexo 3 em 2033. Rômulo, eu quero fazer simulação. Tá fácil. Pega o teu Simples hoje, pega o teu último cálculo do Simples agora que você fez, referente a junho. Pega ele. E aí você faz o estudo. Tira PIS, COFINS, tira ISS e coloca CBS, IBS. Não tem erro. É uma conta fácil. Tem bastante ferramenta hoje aí que faz essa simulação na internet. Teu sistema também já deve fazer essa simulação para você. Mas nada mais, nada menos do que tirar os tributos antigos e colocar os tributos novos. Porque a sistemática dentro do Simples não vai mudar. Ô Rômulo, eu ouvi um comentário aí que quando a empresa está no regime regular, eu vou voltar o slide, tá? Não se confunda. Voltei. Quando você está no híbrido, que é pagando no regime regular, esse teu débito aqui vai virar crédito para quem está comprando. Sim, é verdade. É verdade mesmo. O débito da tua saída é o crédito de quem está comprando. E se você estiver pagando dentro do Simples, vou para o próximo slide aqui. Se você estiver pagando dentro do Simples, ele vai se creditar sobre esse valor de CBS e IBS que você pagar no DAS. É bem menor do que se você estiver no regime normal. Como se sabe, voltando para o slide anterior, como se sabe, se já tem ouvido por aí, mesmo que superficialmente, existe uma previsão aí de estimativa de alíquota de 28%. Porque hoje se fala em 26,5%, outros falam 30%. Deve sair a alíquota aí até outubro, novembro. Tem rumores aí que a alíquota será publicada. Vamos aguardar. Eu não posso dizer para você que será setembro, que será outubro. A própria Receita Federal diz que deve sair aí entre setembro, outubro e novembro. Não consigo dizer exatamente, não tenho norma para dizer isso aqui. Então, prefiro não opinar, tá? Mas aí dentro desse cenário, quando você está no regime regular, você tem essa alíquota na saída. E os créditos das entradas, que é mais ou menos também a mesma alíquota. Por que mais ou menos? Porque às vezes você pode comprar com a alíquota reduzida. Temos reduções setoriais também. Mas não quero confundir isso aqui agora não, senão vai ficar muito denso aqui. Deixa eu tirar isso aqui da sua cabeça agora, deixa eu focar no que eu preciso,
quer te falar que existe o híbrido e o regular. Ou melhor, híbrido e o simplificado. Híbrido e puro, do jeito que você quiser chamar. Talvez, para você não se confundir com os termos, você pode falar pagar por dentro ou por fora. Eu gosto muito desse também, que não me deixa errar. Até eu, às vezes, me confundo, tá? Então, você vai escolher. E as pessoas me perguntam muito, Rômulo, qual é o melhor? Para te responder isso, eu vou tirar esses slides. Vou pedir para você olhar para mim. Eu sei que você está fazendo alguma outra coisa aí me ouvindo. Para o que você está fazendo. Olha aqui. Vamos conversar aqui bem sério. Você é profissional de contabilidade, controladoria, administração, gestão, advocacia, contabilidade geral. Teu cliente vai te perguntar isso. Seja você assessorando ou você dando consultoria. E o teu cliente vai te perguntar, qual é o melhor para mim? Eu sei que ele vai te perguntar isso. Gente, a minha resposta é com uma outra pergunta. Eu devolvo a pergunta. Eu falo para a pessoa, o que você quer? Geralmente a resposta é sempre a mesma. Eu quero reduzir a carga tributária. Gente, reduzir a carga tributária. Eu tenho que levar em consideração algumas coisas quando se fala em redução de carga tributária, porque as pessoas só olham sobre a venda. Só que ela tem que entender que ela tem uma carga tributária na compra. Ela tem uma carga tributária na compra. Você tem que fazer conta. Se você escolher ficar dentro do simplificado, que é pagar por dentro do simples, você não tem crédito sobre as compras. Então, aqueles tributos que estão lá na tua compra vira custo para você. Quando se fala em redução da carga tributária, você não pode olhar só sobre a venda, você tem que olhar sobre a compra, porque o que não for recuperável é custo para você. As pessoas olham assim, de um modo geral, tá? Não se ofenda, eu estou falando a nível de Brasil. As pessoas ficam olhando assim, ó, limitada. Você tem que chegar a 360. 360, tem que dar uma volta assim no pescoço, igual filme de terror. Você tem que enxergar 360 graus. Você não pode ficar limitado a enxergar 180. Ou aqui, sei lá, 20, 30 graus. Não. Então, quando alguém te perguntar qual é o melhor, a tua resposta tem que ser depende. Eu quero que você guarde isso. Toda vez que alguém te perguntar, depende. Ah, mas espera aí que eu vou te dar uma simulação aqui. Não vai fazer em 5 minutos que não vai ficar legal. Você tem que estudar a realidade do cliente. Você tem que estudar os números do cliente. É igual a declaração de imposto de renda pessoa física. Você tem pessoas, às vezes, com o mesmo salário na mesma empresa, uma entrega no completo e outra no simplificado, porque são realidades distintas que aquelas pessoas vivem. Um tem filhos, o outro não tem. Um paga estudo, plano de saúde, o outro não paga. Você já vai tendo diferença ali. Não, esse aqui vai para o completo, esse vai para o simplificado. É a mesma coisa, não dá para falar que melhor é sempre o híbrido. E eu escuto muito assim, ó, vou falar baixinho, tá? Continua olhando para mim aqui, não volta aí para fazer outra coisa não. Preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Constantemente eu escuto as pessoas falarem assim para mim, querendo a informação, mas num tom de afirmação. É, Rômulo, puxa vida, eu realmente constatei que aquele que vende lá para o consumidor final, na ponta, vale a pena ficar no simplificado, né? Já solta essa para ver como é que eu vou reagir. Eu respondo, depende. Sabe por que depende, gente? Não dá para generalizar, presta atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Não dá para falar assim, ah, estou vendendo para o consumidor final, vou ficar no simplificado, vou pagar por dentro do simples tal. Não dá para diagnosticar só porque o teu cliente é o consumidor final. E se esse teu consumidor final for um contribuinte de CBS e IBS? Se esse teu consumidor final aí que você está vendendo, que consumidor final é a diferença entre atacado e varejo. Isso vem de outra norma, não vem de CBS e IBS. Às vezes o teu cliente, que é um consumidor final, que muitas vezes a pessoa fala, não, é a pessoa física. Mesmo sendo a pessoa física, o teu cliente, pode ser que ele seja contribuinte de CBS e IBS, vai que ele quer crédito maior. Porque quando você está dentro do simples,
pagando com CBS, IBS dentro do Simples, você vai gerar crédito se o teu cliente for contribuinte, mas créditos menores, aquela ali que você paga dentro do Simples. Se o teu cliente for do regime regular, ele vai querer créditos. Então não dá para eu dizer, ah, não, o meu cliente é consumidor final. Aí eu falo, não, mas nem sempre. Aí ele insiste, não, mas é pessoa física. Nem sempre. Pode ser até pessoa física e consumidor final, mas às vezes ele pode ser contribuinte de CBS, IBS. E ele vai querer comprar com créditos maiores. Vai que ele é um locador de imóveis. Vai que ele é um produtor rural pessoa física. Vocês entendem? Não dá para generalizar. E o condomínio? O condomínio não é nada, não é imune, não é isento, não é física, não é jurídica, mas pode ser contribuinte de CBS, IBS. Provavelmente ele vai querer comprar com crédito se ele for contribuinte. Então não dá para generalizar. Para fechar esse comentário, antes da gente voltar para o material, todas as vezes que te perguntarem, você vai responder depende. É automático. Poxa, Rômulo, mas ele só vende aquela, sabe, aquele comércio local que vende para o consumidor final ali. Depende quem é o consumidor final. É contribuinte ou não? Porque às vezes, mesmo sendo consumidor final, pessoa física, ele pode ser contribuinte do regime regular. Então, a análise que você deve fazer é: para quem eu estou vendendo? É contribuinte do regime regular? Você já mudou o foco. Eu não estou mais falando de consumidor final, não estou falando mais de pessoa física comprando. Eu estou falando agora de um contribuinte. Quem está comprando de mim é contribuinte de CBS, IBS? E quem está vendendo para mim é contribuinte? Está no regime regular? Gente, nós estamos em 2026 e eu quero que isso aqui fique aqui no canal e vocês consumam isso por muitos anos. E isso vai perpetuar. Mas desde 2025 já tem empresas fazendo pesquisas de mercado para saber quem serão os seus clientes e os seus fornecedores em 2026, 2027, 2028. Grandes empresas já têm uma relação dos possíveis fornecedores e clientes em 2026, 2027. E a gente precisa se antecipar nesse sentido também, para justamente não ter nenhum imprevisto em relação a esse detalhe. Então, agora voltando para o nosso material, eu consigo agora colocar para você, bem em português, essa distinção aqui. Então, nós entendemos que o simples, o único, vou até apagar aqui, ó, vou até apagar para não confundi-lo. Esse negócio de regular e simplificado, pagar dentro ou fora, é só para o simples. Só para o simples. Até uma pessoa física que porventura seja contribuinte vai cair no regular. O regular é o de fábrica. Guardem isso. O regime regular é o regime de fábrica. O Simples Nacional é o único que vai poder escolher o simplificado, como eu já coloquei para vocês aqui. Mas veja bem, a Receita Federal já disse que isso aqui que eu estou apresentando agora para vocês terá algumas mudanças na próxima resolução do Comitê Gestor. Eu vou dizer para vocês o que está hoje na resolução CGSN 186. Tá? Hoje. Veja bem, a Receita Federal diz que nós vamos fazer a opção, veja bem, semestralmente. Então, deixa eu colocar aqui, ó, janeiro a junho 2027. A opção de CBS e IBS dentro ou fora, a gente vai fazer agora em setembro. Então, vou colocar aqui, ó, setembro de 2026. É a opção para pagar CBS e IBS lá no primeiro semestre, dentro ou fora do Simples. Para o segundo semestre, de julho de 2027 até dezembro de 2027, você vai poder mudar. Se você estava pagando dentro, você vai poder optar por pagar fora. Semestralmente, você vai fazer essa opção de pagar dentro ou fora do Simples. Você vai escolher. Então, veja bem. Agora, em setembro de 2026, gente, nós já estamos praticamente em setembro, você sabe disso. No momento que você está assistindo isso aqui, estamos próximo de setembro. É um vídeo, é uma aula atemporal. Você vai assistir depois, infelizmente já vai ter, provavelmente já vai ter passado esse período. Mas é importante entender o histórico. Então, já estamos praticamente em setembro de 2026.
período que nós devemos fazer opção para o primeiro semestre de 2027. Quando chega lá no primeiro semestre de 2027, então vamos supor, hipoteticamente, tá? Que você escolheu aqui em setembro o simplificado, que é pagar dentro. Quando começou o ano de 2027, você percebeu que o mercado te expurgou. Porque veja bem, nunca você pode tomar a decisão de pagar dentro ou fora por economia tributária somente. Lembra que nós conversamos isso há pouco tempo. Eu tirei o slide, você prestou atenção no que eu estava te falando, e agora eu voltei aos slides. Mas uma coisa que eu tenho que levar em consideração também na hora de decidir isso. Qual é o melhor regime? Primeira resposta, depende. E depois disso, eu tenho que analisar o que vai me deixar vivo no mercado. O melhor é o que vai te deixar vivo no mercado, é o que vai te deixar competitivo no mercado. E eu te asseguro que você não precisa assustar com a alíquota de 28, possivelmente. Se você tem bastante crédito sobre as entradas, provavelmente vai ficar muito próximo do que você já paga hoje dentro da alíquota do Simples. Quando você começar a simular, você vai constatar isso. Agora, se você tem uma empresa, poxa vida, que não tem entradas, possivelmente não vai ser vantajoso ficar no regular, porque ela só vai ter bastante débito, né? Então isso tem que ser levado em consideração. Mas veja bem, dentro desse cenário, isso aqui é para a gente ficar uma matéria um dia inteiro, porque tem muitos pormenores, tá? Dentro disso aqui, setembro de 2026, fiz a opção para o primeiro semestre de 2027. Então tá aqui, ó, período de opção, tá aqui. Setembro de 2026. Janeiro de 2027 começa os efeitos. Tá aqui, ó, esse período. Se eu vou pagar dentro ou fora do Simples. E aí, quando começou o semestre, eu percebi que não ficou legal. Não gostei, não tô vendendo como eu gostaria, tô perdendo venda. Em março de 2027, março de 2027, você já vai fazer opção para o próximo semestre. Então, todo ano, no mês de setembro e no mês de março, você vai fazer opção para o próximo semestre. Veja bem agora um detalhe que eu quero deixar bem claro aqui sobre a norma. Isso aqui eu falei para vocês que está na resolução CGSN 186. E lá na resolução 186, deixa eu apagar aqui agora para não confundi-los, tá? Não quero confundi-los aqui agora. Então veja bem, lá na resolução, eu vou apagar tudo. Lá na resolução 186, ele fala o seguinte. Opa, deixa eu voltar minha canetinha aqui. Lá na 186, opa. Lá na 186, ele fala que eu vou fazer opção em setembro e que até 30 de novembro eu posso cancelar essa opção. Mas que opção, Rômulo? De pagar CBS e IBS dentro ou fora do Simples. A Receita Federal diz que você só vai se manifestar se você quiser ir para o regular. Se você quiser ficar no simplificado, você não precisa fazer nada. Então lá você vai ter uma opção. Escolher o regime regular para o primeiro semestre de 2027. Mas, Rômulo, como é que eu vou fazer essa escolha se eu ainda não tenho a alíquota de referência? Estão para publicar ainda, estamos aguardando. Como é que eu vou dizer se eu quero regular ou simplificado se eu nem sei as alíquotas ainda? E o negócio começa em 2027? Eu sinto essa dor, eu compreendo o que você diz. Por isso a Receita Federal esse ano criou duas janelas. Uma para opção, que é no mês de setembro, esse período aqui, ó, que eu estou riscando, período de setembro. Esse é o período para fazer opção pelo regime regular. E ela te permite cancelar essa opção até 30 de novembro. Então, o que você pode fazer? Qual é agora a estratégia? Olha, eu vou chamar de estratégia carinhosamente, tá? Eu vou até me arrumar aqui enquanto eu falo isso. Carinhosamente eu vou chamar de estratégia, mas isso para mim é solução paliativa com uma pitadinha de gambiarra. Sabe aquele negócio que dizem?
faça nas condições que você tem, mas faça, que o feito é melhor que o perfeito. Pois é o que nós temos aqui agora, tá? Presta atenção na saída que você vai ter. Duas janelas, uma para fazer opção em setembro e uma outra janela para cancelar essa opção. Por quê? Quando você fizer a opção em setembro, mesmo as escuras do regime regular, em novembro você pode cancelar isso. E a Receita Federal diz que em breve ela vai publicar a alíquota de referência. Será publicada a alíquota de referência? Ela não, né? Será publicada a alíquota de referência antes de novembro. Aí dá para você fazer opção agora pelo regime regular. Quando sair a alíquota, você faz todos os estudos, que eu sei que você é The Flash, você é ninja, você vai conseguir fazer num curtíssimo espaço de tempo. Agora eu fui sarcástico aqui, tá? E até novembro, se não ficar bom, você cancela a opção e fica no simplificado em 2027. Eu fui irônico propositalmente, tá? É o que a própria Receita Federal diz para esse ano a gente fazer. Só que ainda a Receita Federal falou, mas não está na norma. Por isso eu escrevi Resolução 186. Lá na 186, só fala dessa segunda janela para cancelar a opção agora em novembro de 2026. Na norma atual, só está essa segunda janela em novembro. Só que a Receita Federal, nas lives que ela vem fazendo sobre a reforma tributária, ela diz que a ideia é abrir janela todo semestre. Tipo, faz a opção em setembro, até novembro pode cancelar. Aí quando você fizer a opção em março para o segundo semestre, vai abrir uma janela em maio, te permitindo cancelar. Então, a Receita Federal disse, não está na resolução ainda. Pode ser que na próxima resolução, pode até estar saindo hoje, enquanto eu te entrego esse conteúdo, a Receita Federal diz que a ideia é fazer semestralmente duas janelas. Uma para opção e 2 meses depois, uma janela para cancelar aquela opção. Então, começando agora, setembro de 2026 até novembro, você cancela essa opção pelo regime regular. Você cancela, aí fica no simplificado. E aí, quando chegar em março, você pode fazer opção de novo, pelo regular. E tem até maio para cancelar. Essa é a ideia da Receita. Na norma não fala essa segunda janela em maio. Pode ser que com a próxima resolução tragam essa segunda janela. Tá bom? Mas essa é a ideia. De você fazer opção agora em setembro, a estratégia disfarçada de sugestão de solução paliativa faça a opção agora pelo regular, mesmo com as incógnitas, mesmo que você tenha neste momento um termo de exclusão, que depois você vai fazer a opção pelo simples e já vai ter feito a opção pelo regime regular para 2027. Aí até novembro você pode cancelar se após os estudos você constatar que não ficou legal. Essa é a ideia. Perfeito? Então, muita atenção. Um olho no gato, o outro na carne, para você não passar reto nessa curva aqui. Porque além disso tudo aqui, você tem outras coisas para fazer, né? Mudou tudo. Mudou várias coisinhas no simples, tá? Avançando um pouquinho no nosso conteúdo aqui, quando se fala em regime regular, o que a gente tem que entender? Você, no meu exemplo aqui agora, é essa empresa aqui. O que você precisa agora ficar atento, tá? O que você vai levar em consideração para o estudo? Não é só economia tributária. Eu quero reduzir a carga tributária. Não posso olhar só para a venda, eu tenho que olhar também para as minhas compras, como eu disse para vocês. O regime regular consiste, isso aqui nos lembra, nos remete para a não cumulatividade plena. Só que esse plena que nós chamamos hoje, é quase plena. Que plena mesmo seria sobre todas as entradas e você subtrair na hora da venda. Mas não é assim, é quase todas as entradas geram direito a crédito, não todas. O que você tem que entender? O que eu vou colocar aqui agora para você, na boa, um slide muito humilde, muito simplesinho, mas ele é perigoso. Porque veja bem, o que você precisa agora ficar atento, tá? Você tem que ficar muito esperto aqui agora, sim. O Rômulo falou que quando eu tiver no regular, todas as vendas geram débito de 28
e todas as entradas, considerando que seja 28, tá, gente? E todas as entradas vão gerar crédito de 28. E eu vou pagar só sobre a diferença dos débitos menos créditos, vai dar o valor a pagar. Se sobrar crédito, se eu fizer muita compra com crédito, eu posso pedir ressarcimento. Olha que legal, posso pedir de volta. Rômulo, vai ser via invocação do mal, Perdicomp? Não, não é via Perdicomp. É via apuração assistida. Olha que legal. Não vai ser via invocação do mal. Como assim invocação do mal, Romulo? Nunca ouvi você falar isso primeira vez. Os meus alunos aí de 10, 15 anos atrás sabem que desde o começo eu sempre falei invocação do mal. Porque quando você manda uma perda de compra, você chama a fiscalização, inevitavelmente. A Receita diz que só vai devolver a quantia se não houver débitos. Então ela vai investigar se existe débitos. Isso é uma fiscalização. Às vezes você pede R$ 1.000 de volta e aparece um débito de 100 mil. Deus nos livre disso, né? Mas não estamos livres, tá? Então, isso aqui eu já te tranquilizo. O ressarcimento aqui é via apuração assistida. E você tem até 180 dias para ser avaliado. Depois que for avaliado, a Receita disser que está ok, tem mais 15 dias. Então, são até 195 dias para você receber esse dinheiro de volta. 195 dias, Rômulo, é muito tempo. Para de reclamar, gente. No tempo de invocação do mal era 5 anos. Tá ótimo 180 dias, mais 15. Tem mais um agravante. A Receita Federal diz que quando você pede isso aqui, ela pode te fiscalizar e aí tem mais 180 dias. Então vira 375 dias, que é 180 prazo máximo de fiscalização, depois mais 180 para liberação, apreciação, e mais 15, então pode virar até 375 dias. Também está ótimo. Isso é um ano e 10 dias, um ano e 15 dias. Tá bom também. Perto de 5 anos, isso aqui, como fala, né, mamão com açúcar, tá? Mas olha quanta coisa acontece aqui dentro, gente. E aí, eu pergunto para vocês, o que você tem que analisar? Eu pergunto para vocês, será que todas as minhas entradas geram crédito? Não. Todas as minhas saídas geram débito? Também não. Então, pode acontecer de você ter entrada com crédito, saída sem débito. Pode acontecer de você ter entrada sem créditos, assim como você pode ter saída com débitos. Tudo depende. Não dá para generalizar. Você pode acontecer também de você ter entradas com créditos, que é isso aqui que eu coloquei, e ter saída sem o débito, porque de repente é uma exportação. Mas se tiver saída com imunidade, com isenção, alguma coisa, tem ocasiões que você tem que se tornar o crédito da entrada. É muito complexo. Então, quando se fala da simplicidade, não é bem simplicidade, não. Mas é importante a gente saber que tem todos esses pormenores. Por isso que eu, particularmente, né, até evito trazer um exemplo simbólico, porque às vezes eu acabo mais te confundindo do que te ajudando. E vendem por aí, no melhor sentido da palavra, que a não cumulatividade é plena sobre todas as saídas, né? Você vai deduzir os créditos das entradas, se aquela entrada tiver crédito. Assim como tem entrada, veja bem, sem créditos, mas que eu tenho um crédito presumido. Presumido. Vou te dar um exemplo, uma loja de veículos usados que compra o carro usado de uma pessoa para vender, ela vai ter um crédito presumido. Mas sabe duas coisas que a gente tem que se atentar? Eu quero voltar aqui, porque eu não queria deixar isso aqui passar. É muito importante isso aqui, tá? Veja bem, eu falei que semestralmente você vai escolher se você vai pagar fora ou dentro do Simples. Isso eu já te falei. Toda vez que você estiver fora e quiser ir para o simplificado, o puro, o pagar dentro do Simples Nacional, você pode semestralmente, mas se você tiver pedido ressarcimento, você vai ficar 2 anos no regular. Então, toda vez que você tiver no regular e pedir ressarcimento, você fica impedido de voltar até dezembro do próximo ano. Praticamente 2 anos. Isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. Outra coisa que você tem que levar em consideração.
Estou sendo muito cirúrgico aqui, tá? Depois você assiste esse vídeo de novo. Esse vídeo aqui é mais do que um vídeo, isso aqui é um curso, né, gente? Porque eu estou entregando sem segredo, sem rodeio, tá? Então veja bem, agora apagando aqui, estou entregando por completo, o que eu estou entregando com muita qualidade. Dentro desse contexto, o que você tem que analisar agora para o primeiro semestre de 2027? Não te contam por aí. Eu vou te contar aqui, tá? Se você for para o regular no primeiro semestre de 2027, esse aqui, ó, para o regular em 2027, primeiro semestre. Cuidado, danger, perigo. Por que, Rômulo? Por que perigo? Se eu posso, ficou bom para mim e tal. Se você tiver com estoque muito alto, tem grande chance de você se dar mal. Por quê? Vamos lá. Aqui, ó. Esse slide que eu estou aqui agora contigo. Se você for para o regular no primeiro semestre de 2027, todas as vendas que você vender, você vai vender com 28. E os créditos? Não tem. Mas, Rômulo, eu fiquei sabendo que tem um crédito sobre o estoque de abertura. Não se aplica às empresas do Simples. Se aplica às empresas que precipuamente apuraram no presumido. Ou seja, as empresas que estão vindo do presumido, agora em 2027, vão poder aproveitar, vão poder levantar um crédito presumido de CBS sobre o estoque de abertura. Ela levanta um crédito para quando ela for vender, ela subtrair. Entende? Só que o Simples não pode aproveitar crédito. Então, uma dica: deixa para ir para o regular quando você tiver com o estoque baixo. Deixa para comprar no regular, que você levanta o estoque com crédito. Perfeito? Um olho no gato e o outro na carne. Isso não te falam por aí. Mas eu não poderia deixar isso aqui passar despercebido. Tá? Vencido isso aqui, eu avanço agora mais um pouquinho. Outra novidade que impacta muito, eu trouxe poucas, eu não trouxe todas. Outra novidade que está acabando, agora em 2026. Fim do regime de caixa. No Simples Nacional, você pode adotar regime de caixa ou competência. Então, até 2026, você pode escolher competência ou caixa. Ou 2027, acabou a opção pelo regime de caixa. Será só competência, receita auferida. Eu ia fazer uma fofoca aqui, mas eu não sei se eu devo fazer. Vou fazer uma fofoca. A Receita está lançando aí em breve um tal de PGDAS A. Não é nem PGDAS D, PGDAS A, de PGDAS de apuração assistida. PGDAS assistido. A Receita vai te trazer as informações só para você confirmar e mandar embora a apuração. Olha o nível do negócio. Por isso, como vai se dar tudo por notas fiscais, nota fiscal sempre foi importante, agora ela vai ser mais do que importante. Ela vai conduzir toda a apuração de forma automática. E aí, por isso que está acabando o regime de caixa, que senão a Receita não conseguiria ter esse controle. Então, a Receita auferida pela emissão da nota emitida, vai ser o fato gerador. Não vai ter mais o regime de caixa. E o que você tem que se atentar para isso? Se você tem cliente em regime de caixa, o que você precisa se atentar? Saldo a receber, deixei aqui bonitinho. Ó. Você vai receber esse material, depois você vai consumir com mais calma. Saldo a receber em 31 de dezembro de 2026. Você tem que... Tudo que você não receber até dezembro, que seria receber em 2027, como vai acabar o regime de caixa, você vai ter que voltar para a competência. Você tem que tributar tudo em dezembro de 2026. A receita não recebida até essa data. Perfeito? Então, se em novembro você fizer uma venda para receber em fevereiro de 2027, você vai ter que tributar em dezembro. Antes você tributava lá no mês do recebimento. Agora você vai ter que tributar em dezembro para ir para 2027 livre de apuração que ficou para trás. Isso aqui é muito importante. Impacta bastante, tá bom? Então é hora de correr contra o tempo e fazer esse cálculo. E uma outra mudança que eu gostaria de ressaltar aqui também, inclusive o desenho é bastante intuitivo, né? Temos aqui uma pessoa saltando o mês de dezembro de 2026, porque veja bem, uma outra mudança significativa é que o RBT12, Receita Bruta Total dos últimos 12 meses, não será mais aquela do mês imediatamente anterior, contando 12 meses para trás. Nós vamos pular um mês,
Olha o meu exemplo ali, ó. O exemplo aqui diz tudo, ó. Janeiro de 2027, eu quero calcular o mês de janeiro de 2027. Antes, eu pegava o RBT12 contando de dezembro para trás. Não era assim que a gente fazia? Eu quero calcular a alíquota que eu vou aplicar no imposto do mês. Então, eu pego do mês anterior para trás 12 meses. Não será mais assim. Agora você vai pular um mês e vai começar de novembro para trás. Neste meu exemplo aqui, tá? Neste meu exemplo, propositalmente, eu quero calcular em janeiro. Eu pegaria de dezembro para trás. Não será mais do mês imediatamente anterior para trás. Vai ser o segundo mês. Então, você vai pegar de novembro para trás. Por que a Receita Federal adotou essa mudança, tá? Isso veio com a lei complementar, né? Essa mudança veio lá e isso já era uma necessidade antiga, porque CBS e IBS serão destacados no documento fiscal. E antes de você pegar a alíquota do mês anterior, ela poderia sofrer influência por uma nota cancelada, alguma coisa nesse sentido. Então, diminuía a previsibilidade de alíquota, você não conseguia fazer o destaque, porque era sempre do mês que você estava apurando. Né? Você começava o mês precisando calcular com muita urgência, porque se você precisasse daquela alíquota, você só teria lá no dia 20. Era sempre correndo contra um tempo. Então, agora, dando esse intervalo de um mês, tem os prejuízos e benefícios causados por isso, você inevitavelmente corrige essa inconsistência de falta de previsibilidade de alíquota, afasta, se uma nota for cancelada, alguma coisa, afasta a alteração de alíquota. Então, esse é o maior objetivo que a própria Receita Federal externa, de melhorar a previsibilidade de alíquota, facilitar para o contribuinte, ter já no começo do mês qual vai ser a alíquota a ser destacada nos documentos fiscais. Então, tudo fica muito mais prático. Sem dúvidas, para destaque em nota fiscal, eu devo reconhecer que fica mais prático. Mas, independente se vai ficar prático ou não, vai ser desse jeito, a partir de 2027. Tá? Então, quando você for calcular janeiro de 2027, em vez de pegar RBT12 de dezembro para trás, você vai pegar de novembro para trás, conforme esse exemplo aqui com você, que eu coloquei para você. Perfeito? E para fechar o nosso encontro, dentre outras mudanças que também você deve continuar estudando, eu gostaria de trazer aqui uma mudança significativa sobre exportação no Simples Nacional. Na norma atual, antes da reforma tributária, nós tínhamos isso lá na lei complementar e na resolução 140, tá? Deixa eu colocar aqui para me acompanhar na leitura o apontador de slide de laser. Ó. O que a norma falava? Considera-se exportação de serviços para o exterior a prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, exceto quanto aos serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique. Olha como era difícil se beneficiar de um não pagamento de PIS e COFINS, por exemplo, dentro do Simples Nacional. Critério, resultado do serviço. Muitas vezes é difícil, eu não consigo, às vezes, mesmo o contratante sendo do exterior, eu não consigo verificar onde era o resultado do serviço que eu prestei, eu não consigo mensurar. Exige que o tomador seja no exterior, o ingresso de divisa, esse recurso seja remetido para o Brasil, o pagamento desses serviços, e afasta a exportação quando o resultado ocorre no Brasil. Também é difícil. Tá, então se eu presto serviço para alguém do exterior, cujo resultado se verifica aqui, eu já não fazia jus. É difícil mensurar isso. Isso gera insegurança. Isso por muito tempo fez contribuintes não se utilizarem desse benefício por conta disso. Tá? Já com a legislação de CBS e IBS, que está substituindo o PIS e COFINS, o ICMS e o ISS, a legislação já traz lá no regulamento. Para fins do disposto no artigo 90, que é de exportação, considera-se exportação de serviço ou de bem material, inclusive direitos, o fornecimento
para residente domiciliado no exterior e consumo no exterior. Olha como está mais clean. Não exige ingresso de divisas, tá? O critério, o consumo. O consumo se dê lá fora. Pelo fato de eu estar prestando um serviço lá para fora, naturalmente isso já nos induz ao entendimento de provavelmente é consumido lá. Isso já facilita bastante. Exige adquirente no exterior, até aí faz muito sentido. Não exige ingresso de divisas e afasta a exportação quando o consumo ocorre no Brasil. Então, ficou bem mais simplificado. Isso vai fazer com que muitas empresas que tinham essa insegurança de excluir PIS, COFINS e ISS vão se sentir muito mais seguros em não pagar CBS e IBS dentro do Simples Nacional. Até porque, lá na Lei Complementar NEPO 214, tem a previsão para imunidade para exportação, no que se refere a CBS e IBS. Então, a resolução, assim como o decreto, naturalmente precisa acompanhar isso. Tá? Isso já vem de uma previsão lá da Lei Complementar 214. E agora, sugestão de estratégia para 2026, 2027, para não deixar aqui sem um direcionamento. Depois de tanta informação, depois de tanto detalhe, não esgotei todas as mudanças, mas nós trouxemos aqui as que você precisa ser muito célere. Uma sugestão de estratégia: confirmar a regularidade fiscal no Simples Nacional. Eliminar as pendências, porque a Receita Federal também mudou a data de opção pelo Simples Nacional, mudou a data de envio do termo de exclusão, ela mandava sempre no final do ano, em janeiro você regularizava e ficava, agora mudou essa brincadeirinha. Ela vai notificar a exclusão em março, para você regularizar até setembro, que é o mesmo prazo para a opção pelo Simples, é aquela opção de CBS e IBS. Olha quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, muita atenção com pão diário na churrasqueira. Mapear a carteira de clientes. Qual é o percentual de vendas B2B, B2C? B2B são para as empresas. B2C, de pessoa jurídica para pessoa física. Mas lembre-se se essa pessoa física é contribuinte ou não de CBS e IBS. Muito importante diagnosticar isso. Alinhar com os maiores clientes corporativos para te trazer oxigênio para o negócio, né? Quais as expectativas de crédito de IBS e CBS? Isso também é muito importante ressaltar. Não só olhar lá na venda, mas com os teus clientes, fornecedores, analisar como um todo o contexto de conversar sobre crédito, porque créditos naturalmente será uma moeda de troca. Realizar ajustes com o fornecedor de software, emissor de notas fiscais sobre atualização de layout. Isso aqui também é muito importante, porque tem várias mudanças acontecendo. Para o Simples Nacional, na nota fiscal de serviço, tem 5 novos campos. Se aquela pessoa do fiscal não souber preencher documento fiscal corretamente, já vai o boi com a corda aí. Então, realizar ajustes com o fornecedor de software, preparar o time também, tá? Interno e externo. E simulações de acordo com a realidade de cada cliente. Olha quanto desafio que nós temos. E aí eu pergunto para você: você está preparado para operar a reforma tributária daqui para frente? Pois bem, esse é um desafio não só seu, mas como de todos nós. Mas eu tenho certeza que com esse conteúdo que eu te entreguei aqui, já vai fazer a diferença agora para setembro, e estamos juntos, tá bom? Conselheira Gisele, eu quero te devolver a palavra, por gentileza. Professor Rômulo, em nome de todos os participantes, os nossos sinceros agradecimentos por compartilhar esse conhecimento tão valioso conosco. São realmente informações importantes e só uma pontinha de tudo que a gente precisa estudar. Com certeza tem muitas perguntas, mas eu quero fazer uma pergunta que eu acho que também é importante nesse momento. As empresas do Simples que porventura optarem pelo regime híbrido, eles poderão aproveitar o crédito do estoque para abertura do CBS? Olha que pergunta boa, Gisele. Inclusive, eu ventilei isso aí superficialmente e voltamos a falar desse assunto que, para mim, é de suma importância. Muitas empresas, desconhecendo esse detalhe, pode, sem querer optar pelo híbrido, achando que vai poder levantar um crédito presumido sobre o estoque de abertura e vai sair feliz aí em 2027 debitando valores menores, porque teve os créditos.
Não. Empresas do Simples não poderão aproveitar crédito sobre o estoque de abertura. O crédito é restrito às empresas que vierem da incidência cumulativa e, inclusive, o legislador cita a legislação, que não alcança as empresas do Simples Nacional. Então, as empresas do Simples que, porventura, forem para o regime híbrido em 2027, que estejam agora com estoque alto, não vai aproveitar esse crédito. E tem mais, ainda vai ter um grande desperdício, porque ela vai ter um débito sem o crédito. Como eu sugeri anteriormente, reforço, deixa para ir para o regular com estoque baixo, repor o estoque lá, aí sim fazer a venda com créditos. Legal. E para finalizar, professor Rômulo, qual que é a mensagem ou reflexão final que você gostaria de deixar aos profissionais de contabilidade que estão acompanhando esse evento e que terão um papel fundamental na adaptação das empresas do novo sistema tributário brasileiro? Gisele, essa pergunta eu fiquei com tanta vontade de responder antes, inclusive durante o nosso encontro, mas o momento é muito oportuno. Eu trouxe hoje uma proposta voltada para o Simples Nacional, mas isso não descarta de nós avaliarmos, de repente, até outro regime tributário, ao invés do Simples Nacional. Porque com essas mudanças, muitos profissionais de contabilidade ficavam restritos ao Simples Nacional, porque até então, com todo respeito, por isso eu coloquei entre aspas, era simplificado de tudo e todos. Mas a partir do momento que você tem uma empresa no Simples, veja bem, Gisele, a complexidade. A partir do momento que você tem uma empresa no Simples, no regime híbrido, você vai trazer um monte de coisas. Você vai trazer apuração assistida, você vai trazer split payment, você vai trazer duas apurações assistidas, na verdade, uma para a CBS e outra para a CBS. Você vai trazer a não cumulatividade plena, a tributação no destino. Então você vai trazer toda a enxurrada do regime regular para dentro do Simples. Então, se o que te mantinha no Simples era a simplificação de tudo, talvez é hora de aproveitar o ensejo, já que você vai ter que pular na água, não tem o que fazer, de repente reavaliar com carinho a possibilidade de um lucro real, que é um regime muito bom, muito justo, e possivelmente reavaliar o lucro presumido. Mas essa certeza nós só vamos ter fazendo conta. Legal. E assim, encerramos esse encontro com importantes reflexões, ferramentas e estratégias para enfrentar os desafios da transição do CBS e IBS na rotina das empresas e dos profissionais de contabilidade. Em nome do CRC Paraná, agradecemos então ao professor Rômulo por essa excelente Obrigado. exposição e a todos que nos acompanham nessa transmissão. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo com aquele colega que também está se preparando para os desafios da nova realidade tributária. O nosso compromisso é fomentar conhecimento e oferecer também o apoio técnico para uma profissão cada vez mais forte, estratégica e preparada para os novos tempos. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, siga esse conselho.